Olá, turma, vamos conhecer a nossa terceira função oxigenada, que são os fenóis. Nós já vimos o álcool, já vimos o enol e agora vamos ver o fenol para fechar esse período de maio e junho. Então, gente, aqui são alguns exemplos de fenóis, mas vamos à definição. Por definição, os fenóis são compostos orgânicos que possuem um ou mais grupos hidroxila ligado ao anel benzênico, ligado diretamente ao anel benzênico. Um ou mais grupos hidroxila, ou seja, eu tenho estruturas diversas, mas o que classifica como fenol é essa característica, a hidroxila ligado diretamente ao anel benzênico. Aqui são alguns exemplos de fenóis. Um fenol com a hidroxila, lógico, né, o anel fenólico, com uma metila, uma ramificação. Um fenol com 3 hidroxilas, com 2 hidroxilas, e aqui eu tenho para vocês a estrutura de um polifenol. O que é um polifenol? São estruturas maiores que contêm mais de uma unidade fenólica, mais de um anel fenólico. O anel fenólico, gente, é o anel benzênico ligado à hidroxila. Então, é o fenol, anel fenólico, tá bom? Unidade fenólica. Então, aqui eu tenho o resveratrol. Entre essas substâncias, eu vou falar para vocês um pouquinho sobre a origem básica dos fenóis, que é a menor de todas. É a menor de todas, mas é muito tóxica, tá bom? Ela é tóxica, quer dizer que é nociva para o nosso organismo. Essa substância, aliás, a substância formada por moléculas desse tipo, que são moléculas de fenol, são sólidas a temperatura ambiente, mas a temperatura de fusão é baixa, 41 graus. Tem caráter ácido, quando você mistura ela dentro da água, ela sofre ionização e tem um pH em torno de 5,4. Essa acidez dessa substância provoca irritação na nossa pele, queimaduras nas vias respiratórias e nos olhos. Se você ficar um tempo prolongado em contato com essa substância, com a substância que tem essa molécula, ou materiais que contêm na composição fenol, você pode sofrer mutações genéticas e ter um câncer, tá bom? Então, é perigosinha essa substância. Ela é obtida da destilação da rúlia, que é o carvão mineral. A questão é, se ela é perigosa, então por que trabalhar com ela? Bom, ela é matéria-prima para outros itens que são de fundamental importância para nós, como, por exemplo, corantes, inseticidas, conservantes, desinfetante, tintas, germicidas, explosivo, tinta para impressão de tecidos, fibras têxteis, shampoo, aditivos e até para produção de medicamento, como ácido acetil salicílico, que é uma medicação utilizada por pessoas que têm dores nas juntas ou que têm problemas cardíacos. Então, essas pessoas usam o ácido acetil salicílico para aliviar as dores e para deixar, como se fala na linguagem popular, o sangue mais fino. E evita a pessoa ter um ataque cardíaco. Detalhe, quem tem dengue não pode tomar essa porque pode ter problema com hemorragia, tá? Então, o fenol, que dá origem aos outros fenóis, é tóxico, mas é muito útil para o nosso cotidiano. A questão é manipular com cuidado. Outra substância que eu estou mostrando para vocês aqui, que é o resveratrol, essa eu queria falar um pouquinho com vocês. Nós não vamos estudar os polifenóis, mas o resveratrol, por exemplo, que é um tipo de polifenol, ele está presente na uva. Qual o objetivo dessa substância? Bom, gente, em estudos já é comprovado isso cientificamente, que os polifenóis eles são antioxidantes protetores da nossa saúde. Então, previne contra a formação de gorduras, placas de gorduras nas artérias, previne contra a produção de radicais livres que provocam o envelhecimento precoce dos nossos tecidos, enfim, e tratam algumas doenças, são anti-inflamatórios. E dependendo do polifenol, ele age em várias partes do corpo. No caso do resveratrol, ele vai tratar exatamente da questão do coração. Então, ele é um protetor do nosso coração. Ele evita a formação de ateromas coronários. O que é isso? São placas de gorduras que se formam nas veias, tá? Nos vasos sanguíneos. Isso causa um problema danado para a questão do fluxo do sangue. O coração tem que bombear o sangue. Se o sangue passa por um vaso sanguíneo que está muito fininho, então pode causar aí um problema sério, né? Então, trombose, enfim. Então, protetor do nosso coração, que puder comer 2, 3 uvinhas por dia, não vai estar 100% protegido, porque
para estar protegido é exercício físico, não comer excesso de carboidrato e evitar tudo que é fritura, tá? Mas se na sua alimentação tiver o resveratrol, isso vai te ajudar bastante. Bom, gente, outros exemplos aqui é o metacresol, que está na composição da creolina, que é um desinfetante bactericida, o pirogalol, que é usado no alisamento de cabelo e tintura, e o catecol, que é matéria-prima para produção de neurotransmissores do nosso organismo e para a produção de catecolaminas, que são polifenóis, que são o auxílio do nosso corpo, tá? Entre as propriedades dos fenóis, dependendo da estrutura, dependendo dos grupos ligados ao anel fenólico, eles podem ser bactericida, ter ação bactericida, fungicida, antioxidante e também serem muito perigosos, carcinogênicos, né? Provocar anomalia genética e causar câncer, mas isso depende, como eu falei, da estrutura do fenol. Por exemplo, o pirogalol, em 3,5, a ação cancerígena dele é anulada, mas num pH maior que 3,5, ele é maior que 3,5 ou menor que 3,5, ele é carcinogênico. Esse daqui não tem questão de pH, ele é carcinogênico e ponto. Tá bom? De uma forma geral, eles têm um cheiro forte, são irritantes e são tóxicos para nós, tá bom? Então vamos conhecer um pouquinho dessas substâncias agora.